Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 1º de setembro. Estamos iniciando o mês da Bíblia. E primeira sexta-feira do mês, né? Celebramos o Sagrado Coração de Jesus. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus, capítulo 25, versículos do 1 ao 13, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: O noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar o óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez o Evangelho nos convida a estarmos preparados para o encontro com o Senhor. Hoje, o Senhor conta a parábola, né? Diz que o reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. Só que, das 10, 5 eram previdentes e 5 eram imprevidentes. Ou, dependendo da tradução da sua Bíblia, 5 eram sensatas e 5 eram insensatas. Então veja, o Evangelho vai dizer que as previdentes, ou melhor, as imprevidentes, pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. Interessante aqui porque esta imagem das lâmpadas e do óleo diz respeito à vigilância. Sim? Ora, você só precisa de lâmpada quando está escuro, quando está à noite. Então, a noite requer vigilância. Então, o, o que o Evangelho quer mostrar também neste texto, quando se fala das lâmpadas e do óleo, significa a vigilância. Claro, tudo isso, aquilo que eu já dizia no Evangelho de ontem, está preparado devidamente. As imprevidentes não ligaram, não se prepararam como deveriam se preparar. Por isso, 5 previdentes e 5 imprevidentes. Mas, no meio da noite, ouviu-se um grito. Ouviu-se um grito. O noivo está chegando. Ide ao seu encontro. Foi aí que as imprevidentes como que acordaram para a vida, né? E diz o texto: As 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Tá vendo? As insensatas, imprevidentes, que não se prepararam. Meu povo, o que isso quer dizer concretamente na nossa vida hoje?
Quem são os sensatos e quem são os insensatos hoje? Os sensatos são aqueles que buscam a palavra de Deus, que buscam colocar em prática a vontade de Deus, que buscam estar na graça de Deus, que buscam viver unidos ao Senhor. Os insensatos. E veja, os insensatos não são só aqueles que estão fora da igreja. São aqueles que, mesmo dentro da igreja, não vigiam sobre a sua vida, sobre o que vivem, sobre o estilo de vida, não vigiam sobre suas escolhas, sobre suas decisões. Não estão se preparando devidamente. São aqueles que, mesmo dentro da igreja, mas não têm uma vida de oração, que não buscam viver unidos ao Senhor, mesmo dentro. Cuidado. Vigilância. Por isso, as lâmpadas e o óleo. É noite. É preciso vigiar. Vigiar. O noivo está chegando. E quando ele chegar, como nos encontrará? Esta é a grande questão. O Senhor que vai chegar, como ele vai encontrar a mim? Como ele vai encontrar você? Preparado? Com as lâmpadas cheias de óleo? Como? Interessante, porque quando se ouviu o grito, o noivo está chegando, e ao seu encontro, porque elas caíram em si. Ei, preste atenção. Cuidado para que você não caia em si tarde demais. Por isso que o tempo de se voltar para Deus é hoje. Cuidado. Você que é esposo e a sua esposa convida você a ir para a missa, para ir para a igreja, e você diz: vá, reze por você e por mim. Cuidado, cuidado. Olha o que aconteceu no Evangelho. As imprevidentes foram pedir às previdentes um pouco de óleo. E o que foi que as previdentes responderam? De modo nenhum. Porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. De modo nenhum. Então, cuidado, cuidado. A sua esposa vai se salvar e você vai se perder. Claro que pode ser ao contrário também, porque muitas vezes é o homem que vai à igreja e a mulher não. Tem muitos casos assim também. Então, cuidado. Por isso que o Evangelho termina dizendo: portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. É preciso irmos ao encontro do Senhor hoje. A espera da vinda do noivo não é, eu dizia já ontem, né? Não é uma espera passiva, de braços cruzados, esperar o dia e a hora, não. Uma espera ativa, trabalhando, se preparando. Oração, viver na graça de Deus, trabalhando, evangelizando, anunciando o reino, anunciando o evangelho. Trabalhar na vinha do Senhor, estar preparados, viver na graça de Deus. A nossa vida já deve ser uma ida ao encontro do noivo que vem. A forma como você vive hoje, o seu estilo de vida, se caracteriza ou é sinônimo de uma busca pelo noivo? É uma expressão do desejo de encontrar o noivo? Pense nisso hoje. Pense nisso hoje. Você é previdente ou imprevidente? Sensato, sensata ou insensato, insensata? Pense nisso hoje. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.